Graça e paz, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor, e o meu dileto amigo que está também nos assistindo e que quer ouvir a palavra de Deus. Este é a Palavra da Verdade, um programa que cita a palavra de Deus, que expressa a palavra de Deus para o vosso coração. E nós vamos ler neste instante em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 15 e 16 e o 17, que diz assim a palavra de Deus: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aplique, Deus, a porção da sua santa palavra em vossos corações. Eu sou o pastor João Andrade e estamos todos os dias trazendo a palavra de Deus para o vosso coração. A reflexão para este momento tem por título Arrebatamento. Quando ocorrerá o arrebatamento? Não sabemos. Segundo textos que falam sobre o rapto da igreja, será repentinamente, num piscar de olhos, conforme 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52. Mas não afirmam quando será ou se haverá sinais quanto ao dia ou hora. Não. Ao contrário, não haverá sinais para o arrebatamento. Um dos motivos pelos quais devemos, como a noiva do Cordeiro, estar preparados para esta indescritível viagem ao encontro do Senhor nos ares. Acontecerá que os atuais corpos dos que estiverem vivos, de carne e de sangue, mortal e corruptível, bem como os dons que dormem em Cristo, barro e pó, ao soar da trombeta de Deus, serão transformados e ressuscitados, e os salvos em Cristo serão atraídos pelo fulgor da glória do Senhor em meio à nuvem, nos ares. Não nuvens atmosféricas, não são essas nuvens que nós vemos, mas nuvem de Deus, uma nuvem teofânica, que em hebreu significa Anã, a nuvem que conduziu Israel no deserto, conforme Números capítulo 10, versículo 12 e Êxodo 16 e 10. Ou a que desceu sobre o monte Horebe, conforme em Êxodo no capítulo 19, versículo 16. No grego, ela chama-se Nefeles, ou a nuvem que envolveu os discípulos no monte da transfiguração, conforme está em Mateus no capítulo 9 e o versículo 7. Ou a que encobriu Jesus quando foi assunto aos céus, conforme Atos capítulo 1, versículo 9. A verdade é que os remidos naquele dia serão, num piscar de olhos, arrancados do planeta Terra e, de súbito, subirão aos ares para um encontro inaudito com o Senhor Jesus Cristo. Prepare-se para ir ao encontro do Senhor Jesus. Para isso é necessário ter Cristo no coração,
seguir a Cristo, obedecer a Cristo, fazer a sua vontade e o seu querer. Bom, mas não haverá aviso para o arrebatamento. Por isso que se deve viver preparado. Muitos sinais sobre os quais a Bíblia fala, alertando para a volta de Cristo, se prefiguram hoje. Ou seja, as sombras desses sinais já se lançam sobre os horizontes da humanidade. Contudo, para o arrebatamento, não temos indicação sobre o momento desse magnífico evento que pode acontecer a qualquer instante, conforme 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, então aí será o arrebatamento. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando eu digo que quando a trombeta soar e os mortos ressuscitar incorruptíveis, estes são os salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, os que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Israel é um sinal inequívoco deste iminente acontecimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus não rejeitou Israel para sempre e que a dureza do coração do povo judeu se daria até que a plenitude dos gentios haja entrado. Conforme Romanos, no capítulo 11, o versículo 25. Isso significa que o evangelho seria oferecido aos povos gentílicos para a salvação, até que um número de convertidos a Cristo fosse acrescido aos judeus já salvos, que constituía a igreja do primeiro século, a fim de completar o total de membros que comporão o corpo vivo de Cristo, isto é, a noiva do Cordeiro. Quanto a isso, Deus tem promovido nos últimos anos, nos últimos tempos, o ajuntamento dos judeus em Eretz, Israel, a terra de Israel. Indiscutivelmente, esse fato é um sinal claro de que os preparativos para a volta do Senhor Jesus Cristo estão em curso. E o arrebatamento da igreja precederá a volta do Senhor Jesus à terra, a este mundo. Portanto, a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Ao final do tempo da graça revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, quando a igreja tiver sido completada e também quando muitos estiverem dormindo, despreocupados e desligados. Isto significa que é quando muita gente que está buscando mais o mundo do que a Cristo, quando muita gente está procurando os prazeres do mundo, quando muitas pessoas estiverem envolvidas no mundo ou com o mundo, porque o caminho é largo e espaçoso e muitos são os que andam por ele. Agora, estreito é o caminho que leva à vida eterna. Com o arrebatamento da igreja, teremos vitória em Cristo. 1 Coríntios 15, 54 diz: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Jesus venceu a morte, ressuscitou, sendo ele as primícias. 1 Coríntios 15 e 20. Mas ainda não transferiu essa vitória para o seu corpo, ou seja, a igreja. Esperamos o cumprimento da promessa de ganharmos corpos glorificados, o que acontecerá na ordem cronológica estabelecida pela palavra, conforme
1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 23, que diz assim, que a palavra de Deus nos expressa que cada um, porém, por sua própria ordem, e assim será. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Assim teremos vitória sobre a morte e receberemos corpos semelhantes ao de Cristo. Eu e você, que é salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor, iremos receber um novo corpo, e este corpo será semelhante ao corpo de Cristo, conforme está em 1 Coríntios 15, 23. Leia e confira na palavra de Deus. Assim teremos vitória sobre a morte e receberemos esse corpo semelhante, com vitória sobre a morte. Aí teremos este corpo maravilhoso. O termo ordem do texto que eu acabei de ler refere-se originalmente a uma ordem, uma sequência para a ressurreição. Passagens como João 5:29, que diz que os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E em Apocalipse capítulo 20, indicam que a Bíblia não ensina uma ressurreição geral. Quando Jesus voltar nos ares, levará a sua igreja consigo para o céu. Nessa ocasião, ressuscitará dos mortos todos os que creram nele, foram salvos e faleceram quando viviam na fé. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quando a palavra de Deus diz que quanto àqueles que não têm esperança, são os que não seguem a Cristo, que não ouvem a Jesus, que não aceitam a Jesus, nem nunca a aceitaram. Então, é necessário aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Portanto, quando Jesus voltar nos ares, vai levar a sua igreja para si. Jesus chama essa ocasião de ressurreição da vida, conforme João 5:29. Quando Jesus voltar à terra para julgá-la, os perdidos serão ressuscitados na ressurreição do juízo, conforme Apocalipse 20:12, que diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ninguém da primeira ressurreição se perderá, mas ninguém da segunda ressurreição se salvará. No arrebatamento, veremos a Cristo. Este indescritível encontro será uma bênção para todos os cristãos nascidos de novo, lavados pelo sangue do Cordeiro. Importa que isto aconteça para que vejamos a glória de Yeshua. Em sua primeira vinda, Jesus não pôde revelar-se em sua inteireza para os seus. Por isso, ele mesmo orou pedindo ao Pai essa reunião agendada antes da fundação do mundo. Anelamos por esse dia. Estamos desejando chegar este dia, conforme João 17:24, que Jesus diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O arrebatamento nos livrará da tribulação. A Bíblia relata em vários textos que a igreja não passará pela grande tribulação e
Antes que isso ocorra, será arrebatado. No Antigo Testamento, o livro de Jó e o profeta Isaías predizem que os mortos serão ressuscitados e os vivos serão resguardados da ira. Esta é a corrente de interpretação que chamamos de pré-tribulacionista, corrente em que me enquadro, pois vejo harmonia e coerência segundo os textos que trazem à luz o contexto do propósito de Deus em livrar a noiva do Cordeiro de tais dias de tanta aflição. Dores e angústias são precedentes, acontecerão na terra por ocasião da grande tribulação, do tempo da grande tribulação, tempo de horror. Enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, pelo princípio da palavra de Deus, o Senhor não pode executar o seu juízo. Assim como Deus avisou a Noé do dilúvio, seus anjos também avisaram a Ló sobre o juízo que se aproximava de Sodoma e Gomorra. Já no Novo Testamento, essa esperança do arrebatamento pré-tribulacional torna-se ainda mais clara, mais viva, mais eficaz. O Senhor virá buscar sua noiva antes da ira vindoura, a grande tribulação, conforme Romanos 5 e 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quando a Bíblia fala em ira, está se referindo à grande tribulação. 2 Pedro 2 e 9 diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para um dia de juízo. Apocalipse 3 e 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Os que habitam sobre a terra são os que não creem em Deus, os não salvos, os que nunca aceitaram Jesus como seu Salvador. 1 Tessalonicenses 5 e 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, para a grande tribulação, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo, e se o arrebatamento ocorrer hoje, como será? Segue-se a esta ainda pelo menos outras duas perguntas. Você está pronto? Você quer ser aquele que vai ser arrebatado? Você quer que seja logo então? Muitos duvidam, outros receiam e têm medo. Outros, apegados às coisas materiais desse mundo, lamentam ter que deixar para trás seus bens, sonhos, parentes, posições sociais e etc. Alguns pensam que, ao serem arrebatados, morrerão. Quando daqui partirmos, é para morar com Cristo nos céus, para sempre e eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, te agradecemos por esta reflexão e todos quantos ao verem o teu servo passando esta mensagem, que reflita e abra o coração para Jesus, porque em breve ele voltará para levar a sua igreja e levar todo aquele que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.